Existem muitas pessoas vivendo bem e vivendo de forma saudável, espalhadas pelo mundo inteiro. E o que tem em comum em dietas diferentes, de continentes diferentes, são os alimentos tradicionais de cada região. Alimentos locais, da estação, ricos em fibras, ricos em carboidratos complexos, alimentos também de fermentação natural, com menos carne vermelha, menos processados, menos enlatados. E nesse livro aqui, A Ligação entre o Cérebro e o Intestino, o Dr. Emerson, que é um importante pesquisador na área de saúde intestinal e saúde cerebral também, um dos pesquisadores que mais trabalham nessa área, que mais tem trabalhos publicados, ele vai falar justamente do perigo das dietas ocidentais muito ricas em alimentos ultraprocessados para a saúde intestinal, para a saúde como um todo, para a saúde cardiovascular também, para o risco de diabetes, para a diminuição da longevidade e também para o aumento de doenças neurodegenerativas, o risco dessas dietas para aumento de risco de Alzheimer, de Parkinson, de depressão, de transtorno de ansiedade, de autismo, de TDAH e assim por diante. Durante décadas e décadas e décadas, a medicina tratou cada parte do corpo de forma separada, mas hoje a gente já sabe que tudo se conecta, então não é só o intestino que está se conectando com o cérebro, mas o intestino está falando com as bactérias ali presentes na microbiota intestinal, que estão produzindo substâncias, que estão se comunicando com o fígado, com o pâncreas, pelo nervo vago, com o cérebro, liberando também substâncias que vão viajar pela corrente sanguínea e vão dar informações para todo tipo de célula, inclusive para o sistema nervoso central. E é fácil entender essa ligação intestino-cérebro, é bem intuitivo, não é? Quantas vezes a gente ouve falar da pessoa que fica nervoso para apresentar um trabalho na frente da sala, que vai ter um encontro importante e fica com aquela borboleta na barriga, ou fica mesmo com dor abdominal, ou mesmo com diarreia, dependendo do grau de nervosismo dessa pessoa, da quantidade de adrenalina e de outros neurotransmissores que essa pessoa está liberando. E o contrário também. Quantas vezes a pessoa viaja, fica com o intestino ruim, come coisa que não devia, come muita coisa na rua, se intoxica e aí fica de mau humor, fica cansado, letárgico, a memória piora. Isso porque essas bactérias intestinais vão sofrer muito com situações adversas. Então, se a pessoa deixa de consumir fibras, elas sofrem, porque elas se alimentam de fibras pré-bióticas, que são os alimentos das bactérias probióticas. Um probiótico é justamente uma bactéria viva que tem no intestino que precisa se alimentar. E ela vai se alimentar de diversos nutrientes, mas ela vai fermentar essas fibras e a partir da fermentação dessas fibras vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que são muito importantes para o metabolismo local, mas também para o metabolismo como um todo do corpo, mantendo o corpo mais saudável. Por exemplo, muita gente fala assim, eu não como gordura, eu não como fritura, eu não como fast food, e mesmo assim o meu colesterol vive aumentado. Às vezes a pessoa tem uma microbiota alterada e com isso uma menor produção de butirato e aí o colesterol aumenta. Porque quando os níveis de butirato estão bons, esse butirato cai na corrente sanguínea, vai lá no fígado e regula o metabolismo do fígado para ele produzir menos colesterol. Então, os níveis de colesterol do nosso plasma, eles são influenciados sim pelo que a gente come, são influenciados pela nossa genética, mas são influenciados também pela qualidade dessa microbiota e pela diversidade dessa microbiota. E uma dieta mais rica em fitoquímicos, aquela comida mais colorida, então no seu prato tem um roxo por dia, tem um verde por dia, tem um amarelo por dia, um laranja por dia, um branco por dia, esses fitoquímicos dos alimentos, essas substâncias que dão aroma ao alimento, cor ao alimento, também são muito importantes para a saúde intestinal e da microbiota e as fibras que vêm desses alimentos também. Quando a pessoa não está, por algum motivo qualquer, podendo consumir mais fibras, ela tem, por exemplo, SIBO, um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, então ela come fibra, aquilo fermenta muito, ela tem muita indigestão, sente também um aumento muito grande dos gases, às vezes dor abdominal, ou pessoas que estão com uma doença inflamatória intestinal em fase ativa. Então essas pessoas vão ter que reduzir fibras, muitas vezes a gente tem que dar uma suplementada de uma fibra que seja menos fermentável na forma de pozinho, já que ela não está conseguindo, por exemplo, comer a salada crua. E ir melhorando com o tempo essa saúde gastrointestinal,
com outros alimentos que não são fibras, outros nutrientes que não são fibras, com o uso de alguns aminoácidos, como glicina, como glutamina, uso de beta-glucana de levedura, se a pessoa tiver tolerância, e o uso de alguns outros compostos que ajudam nesse reparo intestinal, como a N-acetilcisteína, que vai diminuir a inflamação, o estresse oxidativo local, uso de vitamina C, de zinco, de vitamina D. Então, tudo isso vai ajudando a recuperar o intestino para que depois a pessoa consiga ingerir mais fibras e possa aí se beneficiar até do uso do probiótico, porque não adianta você tomar cápsulas de probiótico e eles morrerem. Eles vão precisar ser alimentados. A dieta, ela é até mais importante do que o uso de suplemento de probióticos. Então ele fala bastante sobre isso nesse livro. Não é que você não possa consumir alimentos que contêm bactérias vivas, como o iogurte, kefir, kombucha, você pode, e ele recomenda, kimchi, mas é importante também não comer excessivamente, comer em pequenas quantidades, principalmente se você tem esses desconfortos gastrointestinais. Além disso, reduzir estresse, porque estresse piora a saúde gastrointestinal. Então é importante a gente cuidar do nosso ambiente como um todo, dormir bem. Se a sua digestão nunca tá boa, trocar parte da proteína animal por proteína vegetal, mastigar muito bem, porque a digestão começa na boca. Se você está pensando em engravidar ou já está grávida, cuidar também muito da sua alimentação, evitando açúcares, evitando alimentos processados, porque isso vai influenciar na sua microbiota e depois na microbiota do seu bebê. Então a gente já sabe que mulheres que têm uma microbiota mais saudável, os bebês delas têm menor risco, por exemplo, de alergia e asma. Já mulheres que comem muito mal na gestação e têm uma microbiota muito ruim, pelo contrário, seus filhos têm um risco muito maior, não só de alergias, mas de doenças também metabólicas, de obesidade, de hipertensão, de diabetes na fase adulta. Então, isso é o que a gente chama de programação metabólica, dependendo do que a mulher come durante a gestação e também o preparo para a gestação e depois, enquanto ela está amamentando, o seu bebê ele pode ter uma saúde melhor ou pior do que a dela. Então, existe o caso de pais que são muito alérgicos e que os filhos são menos alérgicos, porque houve esse preparo. Mas existe o contrário também, pais que são saudáveis com filhos que são muito mais alérgicos ou que apresentam muito mais doenças do que os próprios pais, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eles comem tanto processado que essa geração mais jovem está vivendo menos do que a geração anterior, o que é inédito, não é? Porque sempre, a cada geração, a gente estava tendo ganhos de expectativa de vida com uma alimentação mais adequada. E além disso, essa mudança toda, não só da alimentação, mas do nosso ambiente, o fato da gente estar o tempo todo ligado no celular, o tempo todo estressado, às vezes fazendo menos atividade física, faz com que a saúde realmente sofra e estão aparecendo muito mais casos agora de transtornos mentais, de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, muito mais casos de depressão, muito mais casos de esquizofrenia, muito mais casos de transtorno de ansiedade, de TDAH, de bipolaridade, de autismo. Então, é importante sim cuidar do intestino, porque isso mexe com o nosso cérebro, e eu realmente recomendo esse livro. É um livro escrito para leigos, ele é bem fácil de ler e muito interessante.